This call is now being recorded. Pessoal, bom dia a todos vocês. Novamente, vamos para a nossa aula de hoje. Ciclo celular. Vamos ver a intérfase e mitose. Belezinha? Só que antes de iniciar o ciclo celular, eu quero aqui rever com vocês alguns conceitos que são muito importantes para que você entenda a divisão celular. Quando eu falo em ciclo celular, eu estou falando em algo que vai se repetir. Eu estou falando em divisão da célula. Nós já sabemos, desde o ensino fundamental, que a célula é a unidade básica morfofisiológica de todo ser vivo. Traduzindo, todo ser vivo ele é formado de célula. As células são os nossos tijolinhos básicos que formam os nossos tecidos, que irão formar os nossos órgãos, o nosso sistema e o organismo como um todo. Então, tudo no seu corpo é feito por células. Dito isso, pessoal, as nossas células, elas estão o tempo todo se dividindo. Cuidado. Em biologia, divisão significa multiplicar. Então, quando eu digo que uma célula está se dividindo, eu estou dizendo que ela está se multiplicando. As nossas células precisam se multiplicar. Aí vocês se questionam, professor, por que as células devem se multiplicar? Por que as células devem se dividir? Primeiramente, pessoal, coloque na sua cabeça o seguinte: existem dois tipos de divisão celular. Nós temos a mitose e nós temos a meiose. Na aula de hoje, eu vou focar na mitose. Nossa próxima aula será meiose. Se alguém já quiser dar uma olhada, eu agradeço bastante. Então é o seguinte, divisão celular, pessoal, é muito importante, porque é através da divisão celular que nós crescemos, por exemplo. Vocês devem ter irmãos mais novos que vocês. O que acontece? O seu irmão mais novo, ele tem menos células que você. Então, quando você vai crescendo, as suas células vão se dividindo, elas vão se multiplicando, consequentemente aumenta o número de células no seu corpo e também aumenta o seu tamanho. Então, a divisão celular, em especial a mitose, está relacionada com o nosso crescimento. A mitose, ela ocorre principalmente em todos os seres que são eucariontes. São aqueles seres que possuem núcleo individualizado por uma membrana chamada carioteca. Então, você vai observar a divisão celular do tipo mitose em protozoários, em algas, em fungos, em plantas, em animais. E esse tipo de divisão celular, esse tipo de multiplicação, possibilita os seres vivos crescerem. Ok? Professor, e a meiose, que será o nosso próximo assunto? A meiose, pessoal, ela está relacionada com a produção, fabricação dos nossos gametas. Então, o homem, ele tem como gameta o espermatozoide. É uma célula. O espermatozoide, que é o nosso gameta, responsável pela nossa reprodução, ele é produzido a partir de uma divisão celular chamada meiose. O mesmo ocorre com o gameta das meninas. As meninas apresentam óvulo ou ovócito 2. O ovócito 2 das meninas também é feito através de uma divisão celular chamada meiose. Aí deixa eu explicar aqui com calma. Vamos lá. Pessoal, a mitose, que é a nossa aula de hoje. A mitose, ela é responsável pelo nosso crescimento, só que ela também tem outras funções. A mitose, ela será responsável também pela cicatrização. Então, se você teve uma infância feliz,
com certeza em algum momento você levou uma queda, ralou o joelho, e vocês observaram que depois de um certo tempo cicatrizou. Pessoal, aquilo ali só cicatriza porque as células que não foram danificadas no local, elas se multiplicam, elas se dividem por mitose, e o tecido ele é reconstituído. Então, olha como a mitose é importante. Ela é responsável pelo nosso crescimento, ela é responsável pelas cicatrizações de ferimentos, ela é responsável também pela substituição de células velhas. As nossas células, elas também ficam velhas. As organelas vão ficando velhas, vão perdendo função. E essas células velhas, elas devem ser substituídas por células novas. E qual é a divisão, qual é o processo que nos possibilita células novas, que nos fornecem células novas? A mitose. Então, realmente, a mitose, ela é extremamente importante. Belezinha, pessoal? Aí, ó, importante. O seu corpo inteiro é feito de célula. As células do seu corpo, nós chamamos de células somáticas. Células somáticas. Então, as células do seu corpo, nós chamamos de células somáticas. Todas as células do seu corpo, exceto os gametas. Então, as suas células somáticas, né, que são 2N, lembra lá da aula passada? Todas as células do seu corpo nós chamamos de células somáticas. Elas são 2Ns, elas são diploides. Isso significa dizer que as células do nosso corpo apresentam 2 grupos de cromossomos. Tem 2 lotes de cromossomos. Um lote você recebeu do seu pai e o outro lote você recebeu da sua mãe. Essas células que são diploides, essas células que têm 2 lotes de cromossomos, que são chamadas de células somáticas, que são todas as células do seu corpo, exceto os seus gametas, elas sofrem mitose, pessoal. Sofrem mitose. Para crescer, para se regenerar, né? Para fazer a substituição de células velhas. Tudo isso é mitose. A meiose, como eu acabei de falar anteriormente, ela vai ser responsável pela formação dos nossos gametas. Então, o espermatozoide dos meninos, o ovócito 2, o óvulo das meninas, ele é formado a partir de meiose. Os nossos gametas, tanto no homem como na mulher, eles são chamados de células sexuais. As nossas células sexuais, elas são Ns, certo? Elas são N. O que isso significa? Significa que as nossas células sexuais, os nossos gametas, são haploides, só tem metade do cromossomo. Porque essa é uma característica da meiose, perdão. A meiose, pessoal, quando uma célula se divide por meiose para originar nossos gametas, ela irá originar 4 células, vou mostrar já já para vocês, e essas 4 células só vão ter metade dos gametas. Então, olha que bacana. Vamos lá, vamos dar aqui uma pausa para que você entenda. Vamos lá. Mitose. Mitose é responsável pelo seu crescimento, pela cicatrização de ferimentos e pela substituição de células velhas. A mitose, ela ocorre em todas as células do seu corpo. Tudo é mitose. Tudo. Exceto as células sexuais. Essas células do seu corpo que sofrem mitose, nós chamamos de células somáticas. São células 2N, são células que têm 2 lotes de cromossomos. Um você recebeu do seu pai, o outro você recebeu da sua mãe. As células sexuais que não sofrem mitose, elas vão sofrer meiose durante a sua formação, elas só vão ter um lote de cromossomo. Elas só vão ter metade do cromossomo. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre mitose e meiose. Na mitose, meus amores, na mitose nós temos uma célula, preste atenção, uma célula, ela origina 2 células filhas exatamente iguais, geneticamente iguais, com o mesmo número de cromossomos. Então, tu tem uma célula com 46 cromossomos, que é o nosso caso. Quando ela sofre mitose, essa célula mãe de 46 cromossomos, ela se divide em 2 células filhas, cada uma com 46 cromossomos. Beleza?
Então, essa é a definição de mitose. Agora, vamos lá, vamos relembrar aqui algumas coisinhas, pessoal. Cromossomo. O cromossomo nada mais é do que a cromatina, estão lembrados? A cromatina é o filamento de DNA enrolado em proteínas histonas. Então, quando tu tem o DNA enrolado em proteínas histonas, tu tem a cromatina. Quando a cromatina começa a se enrolar cada vez mais, aí tu tem o cromossomo. Então, aqui, definição de cromossomo. Estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas histonas, visível ao microscópio óptico em células metafásicas. Já já eu explico o que significa células metafásicas. Belezinha, pessoal? Detalhe, pessoal. Tu só vai ter cromossomo quando a célula estiver se dividindo. Ou quando a célula estiver passando por um processo de mitose, ou quando a célula estiver passando por um processo de meiose. Beleza? Olha aqui, ó. Composição dos cromossomos. Molécula de DNA formada por filamentos de cromatina que se enrolam, se condensam, formando os cromossomos. Os cromossomos só são bem visíveis quando espiralados na divisão celular. Então, para tu ver um cromossomo, a célula tem que estar se dividindo. Professor, e quando a célula não está se dividindo, o que é que eu tenho? Aí tu vai ter cromatina. Aí você vai entender por quê. O raciocínio é bem simples, pessoal. Bem simples. Já já eu explico para vocês. Cada cromossomo contém uma molécula de DNA. Então, quando eu digo que as nossas células somáticas possuem 46 cromossomos, eu estou dizendo que as nossas células possuem 46 moléculas de cromatina, 46 moléculas de DNA. Beleza? 23 veio do seu pai e 23 veio da sua mãe. Um lote de cada lote com 23. Então aqui nós temos as imagens, temos a molécula de DNA, que ela é muito fininha, muito fina, ela poderia se quebrar. Então, para evitar de se quebrar, o que acontece? O nosso DNA, ele se enrola em proteínas chamadas estonas. Ele começa a se compactar, a se condensar, para não se quebrar. Quando o DNA se enrola nas proteínas estonas, o DNA passa a se chamar de cromatina. Beleza, professor? Só que a cromatina, ela ainda é muito frágil. Quando a célula vai se dividir, quando a célula vai passar por um processo de mitose ou meiose, quando ela vai se dividir, o que acontece? Os cromossomos, pessoal, eles vão ser transportados, eles vão ser deslocados no citoplasma da célula. Tem a célula, então os cromossomos eles vão ser deslocados. Então, para não quebrar essa cromatina, o que acontece, já que ela vai ser transportada, né? Ela vai ser movimentada. Para não ser quebrada durante esse movimento, a cromatina ela se enrola ainda mais durante a divisão celular e se transforma em cromossomo. Beleza? Muito bem. Ó, isso aqui é extremamente importante, pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade em divisão celular. Então, sempre que o professor de biologia ia explicar a divisão celular, eu ficava muito chateado porque eu tinha dificuldade de entender. Mas por que eu não conseguia entender? Por causa desses conceitos prévios, certo? São conceitos básicos que você tem que dominar para poder entender o processo. Então, ó, aí você tem um cromossomo simples. Aí você tem um cromossomo simples. Quando tiver só um pauzinho assim, é cromossomo simples. Normalmente nos livros, como é que vem? Normalmente vem assim, ó, em X. O aluno acha que só é cromossomo se tiver em X. Não. Se tiver só uma barrazinha, né, só dessa forma simples aí, é cromossomo também. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois braços, e eu tenho aqui nessa região aqui, mais ou menos central, uma estrutura chamada centrômero. O centrômero ele vai ser importante para a divisão celular.
Beleza? Professor, e quando é que o cromossomo ele vai estar no formato de X? Ah, aqui é que é interessante, pessoal. Ó, aqui tu tem um cromossomo simples, e quando tu vê um cromossomo no formato de X, quer dizer que esse cromossomo ele é duplo, certo? Na verdade, não é o cromossomo que é duplo. Deixa eu explicar para vocês. Ó, você tem que entender. Aqui nessa primeira imagem aqui, pessoal. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Aqui eu tenho um cromossomo. Deixa eu botar aqui, ó. Um cromossomo. Quantas moléculas de DNA eu tenho aqui nesse cromossomo simples? Eu tenho uma molécula de DNA. Quando está no formato de X, quantos cromossomos eu tenho? Eu tenho um cromossomo. Um cromossomo também. Quantas moléculas de DNA? Aí é que está o detalhe. Quando você tem cromossomo em X, significa que o DNA daquele cromossomo está duplicado. Então aqui tu tem duas moléculas de DNA. Aí sabe como é que a gente chama isso aqui, pessoal? Ó, como eu tenho duas moléculas de DNA, cada uma desses bracinhos aqui eu chamo de cromátide irmãs. Preste atenção no nome. Então, quando o cromossomo está no formato de X, tu tem duas cromátides irmãs. Tu tem duas moléculas de DNA. Elas são iguais. Então, essa cromátide aqui da esquerda, a da esquerda, ela é idêntica à da direita. Por isso que elas são chamadas de cromátides irmãs. Belezinha? Já já vocês vão entender por que isso acontece. Tô indo muito rápido, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma pergunta. Vamos lá. Tá tudo dominado por enquanto. Qualquer pergunta, fica à vontade. Pronto, acabei de explicar. Ó. Aqui, ó. Cromossomo simples é só um pauzinho. Um cromossomo, uma molécula de DNA. Só que muitas vezes ele aparece desse jeito. Ó. Aqui tu tem um cromossomo duplo. Por que esse cromossomo é duplo? Porque ele vai ter duas moléculas de DNA. Cada um desses bracinhos aqui, ó, eu chamo de cromátides irmãs. Elas são idênticas, são duas moléculas de DNA idênticas. Uma é cópia da outra. Aí você tem aqui os braços, né? A região aqui do meio que a gente chama de centrômero, que é importante na divisão celular, guarda essa região centrômero. É a região onde o DNA está mais condensado, mais enrolado. Lembra lá da heterocromatina? Pois é aquele DNA que está muito enrolado, então ele não consegue ser lido. Beleza? Então aqui, ó, nós temos aqui 4 braços, né? 4 braços, 2 centrômeros. Já eu explico por que tem 2 centrômeros. Só um é visível. Então, tem 2 centrômeros, pessoal, porque essas cromátides irmãs elas vão ser separadas durante a divisão celular. Ó, as cromátides irmãs elas vão ser separadas durante a divisão celular. Como elas vão ser separadas, tu tem que ter 2 centrômeros. Cada uma delas vai ficar com um centrômero. Então, o centrômero ele também se duplica. Essa imagem eu já tinha mostrado na aula anterior, é a classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. O centrômero ele é importante na divisão celular. Então aqui nós temos ó, os braços e o centrômero. O centrômero, quando ele fica na região central, eu chamo esse cromossomo de metacêntrico. Quando ele fica um pouco acima da região central, eu chamo ele de submetacêntrico. Se ele ficar próximo a uma das extremidades, com um braço muito longo e outro braço muito curto, eu chamo de acocêntrico. E se o centrômero ficar lá na extremidade, eu chamo ele de telocêntrico. Beleza? Essa definiçãozinha aqui, pessoal, isso aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo, ela será de grande importância lá na meiose, ok? Lá na outra divisão celular que eu vou explicar. A divisão celular que forma os nossos gametas. Vai ser muito importante
Então, guarde essa imagem no coração de vocês. Ó, aqui ela está falando de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Professor, o que é isso? Eu já falei um pouquinho na aula anterior, mas vamos rever. Pessoal, cromossomos homólogos são os cromossomos que apresentam os mesmos genes, ok? Eles são homólogos, eles apresentam os mesmos genes alelos. Traduzindo, pessoal. Você tem 46 cromossomos. Você possui células diploides. Pelo menos as suas células somáticas, as células que formam o seu corpo, exceto as células gaméticas, exceto as células sexuais, que só vão ter 23. Então, todas as células do seu corpo, exceto as gaméticas, têm 46 cromossomos. Você é um ser diploide, 2N. O que acontece? Você recebeu 2 lotes de cromossomos, um do seu pai e o outro da sua mãe. Então, eu posso dizer que você tem 46 cromossomos, ou eu posso dizer também que você tem 23 pares de cromossomos. 23 pares, 23 vezes 2, porque você recebeu um do pai e outro da mãe, dá 46, dá no mesmo. Então, quando eu digo que você tem 46 pares de cromossomos, você vai ter o PA1, o PA2, o PA3, o PA4, até o PA23. Vou pegar aqui, por exemplo, o PA1. Digamos que esse aqui é o cromossomo, ó, duplicado, ele está duplicado. Esse aqui é o cromossomo 1 da sua mãe. Você também vai ter o cromossomo 1 do seu pai. As características que estão no cromossomo 1 da sua mãe também estarão no cromossomo 1 do seu pai. Eles são cromossomos homólogos, são cromossomos que têm os mesmos genes, as mesmas características. Ok? Então aqui, ó, cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, presentes aos pares em células diploide. Então, tu só vai ter cromossomos homólogos em células diploide. Células que têm 2 lotes de cromossomos, um do pai e outro da mãe. Aí tu vai ter os cromossomos homólogos. Como eles têm os mesmos genes, as mesmas características, é evidente que eles vão ter o mesmo formato, eles vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. E eles ficam sempre aos pares. Um procura o outro. Eles vão ficar juntinhos. O cromossomo 1 do papai vai procurar o 1 da mamãe. O cromossomo 2 do papai procura o cromossomo 2 da mamãe. E assim sucessivamente. Beleza? Ó, do jeito que está aqui na imagem. Ó. Cromossomos homólogos, células diploides, 2Ns. Olha aqui os homólogos. Ó. Eles ficam juntos. Beleza? Prosseguindo. Pronto. Agora, pessoal, depois dessa introdução, só foi a introdução? Foi a introdução. Vamos lá. Ciclo celular. Pessoal, a nossa aula é sobre ciclo celular. Certo? Então, é um ciclo que se repete na célula. Quando eu falo em ciclo celular, eu estou falando da divisão celular, mas não só da divisão celular. Eu estou falando também daquele período em que a célula não está se dividindo. Explicando aqui com calma para vocês. Certo? Explicando com calma. Pessoal, existe dois... Olhe para essa imagem. Olhe para essa imagem. Existem, no ciclo celular, 2 momentos. Então, no ciclo das nossas células, tem 2 momentos. Tem um momento que ela está se dividindo, eu vou marcar aqui, ó. Presta atenção. Olha aqui o M. M de mitose ou M de meiose. Então, no ciclo de uma célula, vai ter aquele momento que ela vai se dividir. A célula precisa se dividir para que a gente cresça, para que a gente cicatrize os ferimentos, para que as células velhas sejam substituídas por células novas. Então, no ciclo de vida de uma célula, ela tem que se dividir. Então, nós temos aqui, ó, no ciclo de vida de uma célula, a parte que ela está se dividindo. Pode ser mitose ou meiose. Só que, meus amores, entre 2 divisões celulares,
entre duas divisões celulares, existe uma etapa chamada intérfase. Guarde no coração. Intérfase. O que é a intérfase? A intérfase é o período entre duas divisões celulares. Então, ó, a célula, pessoal, ela não fica se dividindo o tempo todo, não. A nossa célula é inteligente. Ela só se divide quando há necessidade. É tanto... Olha como esse assunto é legal, pessoal. Olha como é show. É tanto que se uma célula ficar se dividindo o tempo todo, quando tu tem uma célula se dividindo de forma descontrolada, sabe o que é que tu vai ter? Tu vai ter uma doença chamada câncer. Então, se você não sabe o que é o câncer, agora você sabe. Existem diversos tipos de câncer. Câncer é um nome genérico que a gente dá para várias doenças, mas todas elas têm uma característica em comum. Professor, o que significa dizer que uma pessoa está com câncer? Significa dizer que as células dessa pessoa estão se dividindo de forma descontrolada. Ela está o tempo todo se dividindo. Isso não é bom. Ok? Ela perdeu o controle. Então, câncer é basicamente isso. Aí você vai ter vários tipos de câncer. Tu vai ter câncer do colo do útero, tu vai ter câncer do estômago, câncer do pulmão. Então, o câncer é quando tu tem um problema no ciclo celular. Então, quando você tem um problema no ciclo celular, as suas células passam a se reproduzir, a se multiplicar de forma descontrolada e você acaba tendo câncer. Ele pode ser benigno ou maligno. Quando é que ele vai ser benigno, professor? Quando a célula produz um tumor, né? Ela se multiplica, produz um tumor e para de crescer. Aí é benigno. Agora, quando a célula fica o tempo todo se multiplicando o tempo todo e não para de jeito nenhum, aí vai ser maligno. Beleza? Mas vamos lá. Durante o ciclo celular, eu vou ter o período, certo? Que a célula vai estar se dividindo. Pode ser mitose ou meiose. A maioria das células do meu corpo sofrem o quê? Mitose. Uma célula mãe se divide em duas células filhas geneticamente iguais com o mesmo número de cromossomos. Guarde essa informação. Só que tu tem um período entre duas divisões celulares. Então a célula se dividiu. Uma origina duas. Essa aqui ela vai se dividir novamente, uma vai originar duas novamente. Então, entre duas divisões celulares, tu tem um período chamado intérfase. Intérfase. Pessoal, o que é a intérfase? Antigamente, as pessoas achavam que a intérfase é o período que a célula ficava em repouso. Olha que loucura. A célula se divide, depois ela descansa. É o período de repouso dela, a intérfase. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A intérfase é o período que a célula se prepara para se dividir. Então, tu tem a intérfase, ela se prepara para se dividir. Quando ela está preparada, ela se divide. Aí, de novo, intérfase, ela se prepara novamente para dividir. Aí se divide. Aí intérfase e divisão. Intérfase e divisão. É um ciclo que se repete. Mas lembrando, pessoal, a célula só se divide quando tem a necessidade dessa divisão. Existe um controle no ciclo celular. Beleza? A intérfase, percebam que a célula passa a maior parte do tempo, em intérfase. A célula passa a maior parte do tempo se preparando para dividir. É na intérfase, por exemplo, que a célula cresce. Como assim, professor? A célula cresce. Meus amores, pensa um pouquinho. Tu tem uma célula mãe, ela vai se dividir em duas. Antes dela se dividir, é interessante que ela aumente o seu volume, que ela cresça. Porque já imaginou, se ela não crescesse, toda vida que uma célula se dividisse, ela ia diminuindo de tamanho. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque sempre, antes dela se dividir, tem a fase de intérfase, ela cresce. Aí ela se divide. Ela dobra de tamanho, aí se divide. Dobra de tamanho, se divide. É por isso que ela fica sempre com o mesmo tamanho. Ok? Pronto. Aqui resuminho, intérfase, fase
que precede qualquer divisão celular. Então, antes de qualquer divisão celular, tu vai ter a intérfase. É aquela fase que a célula vai ser preparada. A célula está em repouso? De jeito nenhum. Se aparecer em uma prova, em um exercício, que na intérfase a célula está em repouso, você vai dizer que é mentira. De jeito nenhum. Pelo contrário, pessoal. É na intérfase que a célula tem um metabolismo maior. É na intérfase porque ela tem que crescer, ela tem que produzir proteínas, ela tem que produzir RNA, ela tem que duplicar o DNA, porque ela vai se preparar para a divisão. Então, na intérfase é o período que o metabolismo celular está mais ativo. Então, ela não está em repouso, não. Pelo contrário. Então, aqui, ó, na intérfase, como eu falei para vocês, ocorre a duplicação do DNA e a formação de cromossomos duplos. Aí, ó, pensa, pessoal, pensa, ó, tem aqui uma célula, ó, uma célula. Aqui a célula, ela não está se dividindo, ela está em intérfase. Aí o que acontece? Para ela se dividir, na intérfase, ela tem que dobrar de tamanho. Aí depois que ela dobra de tamanho, ela se divide. Entendeu? Ela se divide em duas células, mais ou menos do mesmo tamanho da célula-mãe. Então, tu tem a célula intérfase, ela aumenta o volume, aumenta de tamanho. Aí vai ter produção de proteína, produção de RNA, produção de DNA. Aí quando ela aumenta o volume, ela se divide. Aí ela fica mais ou menos do mesmo tamanho da célula-mãe. Só que pensa comigo, o DNA, rapaz, o DNA. Agora vocês vão entender tudo. Agora vocês vão entender tudo. O DNA, vamos pegar aqui uma célula, ó. Eu vou pegar aqui uma célula de 46 cromossomos. 46, que são as nossas células. Quando uma célula sofre mitose, pegar uma célula da sua pele, tem 46 cromossomos, ela sofreu mitose. Ela vai primeiro ela vai crescer, aí se divide, origina duas células também de 46 cromossomos. Como? Aí você se pergunta, professor, como é que essa célula se dividiu? Ela tem 46. Como é que ela se dividiu e deu origem a duas de 46? A soma, professor, não está batendo, não. Agora você vai entender. É por causa de quem? Olha aqui, da intérfase. A intérfase está preparando a célula para se dividir. Então, ela vai aumentar o volume. Só que além de aumentar o volume, na intérfase, em uma fase S, chamada síntese, na intérfase, o DNA da célula é duplicado. Olha, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O DNA é duplicado. Não é o cromossomo, é o DNA que é duplicado. Então, de forma simples, é o seguinte, ó. Na intérfase, como é que vai estar o DNA? O DNA vai estar assim, ó, um pauzinho. O DNA vai estar um pauzinho na intérfase. Certo? Aqui. Pauzinho. Aí o que acontece? Ela vai se preparar para a divisão. Na intérfase, esse pauzinho, ele vai se transformar em X. Aí eu pergunto, ó, aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho um cromossomo. Só que aqui eu tenho uma molécula de DNA e nesse outro xizinho eu tenho duas moléculas de DNA. Por quê, professor? Porque vai ter que se dividir. Então aqui, ó, eu tenho 46 cromossomos, presta atenção, na intérfase. Eu tenho 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Aí o DNA é duplicado. Eu continuo com 46 cromossomos, só que agora eles vão estar no formatozinho de X. Como eles vão estar no formatozinho de X, pessoal, o que acontece? Quando a célula se dividir, vocês vão ver que esse Xzinho vai ser quebrado no meio. Esse Xzinho vai ser quebrado no meio. As cromátides vão ser separadas. Então, ao invés de 46 moléculas de DNA, na intérfase eu vou ter 92 moléculas de DNA. Como eu tenho 92 moléculas de DNA, lá na mitose elas vão ser divididas, as cromátides irmãs, aí vem 46 para um lado e 46 para o outro. Ok? Então vamos lá, aqui dando continuidade. Ó. A intérfase, ela possui 3 subfases. Então tem 3 subfases na intérfase. Tem a fase G1, que é chamada de pré-síntese, onde o cromossomo é simples, ó. O cromossomo é só um pauzinho. Aí que tem a fase S, é nessa fase S da intérfase que o DNA vai ser duplicado, ó. Síntese de DNA, S de síntese de DNA. Aqui, pessoal,
na síntese de DNA, o DNA vai ser duplicado. Então, lá na fase G2, que é após síntese, na fase G2, o cromossomo ele já vai estar duplo, ele já vai estar no formatozinho de X. Ok? Aí vem aqui comigo. Fase G1 eu tenho quantos cromossomos? 46. Fase S eu tenho quantos cromossomos? 46. Fase G2 eu tenho quantos cromossomos? 46. Agora DNA. Fase G1 eu tenho 46 cromossomos, pauzinho. Fase S, duplica o número de DNA. Duplica o número de DNA. Lá na fase G2, eu vou ter não mais 46 moléculas de DNA, eu vou ter 92 moléculas de DNA. É por isso que quando a célula se divide, vai ficar 46 de um lado e 46 do outro. Beleza? Esse G aqui, pessoal, é de gap. Gap é intervalo. Então, é como eu falei para vocês, achava-se que a intérfase era dividida em 2 intervalos e que a síntese de proteína só ocorria na fase S. Então, antigamente, antes de ter o conhecimento que nós temos hoje, achava-se que na intérfase tu tinha um intervalozinho ali, um repouso, gap, intervalo. Aí tu tinha a fase S, que duplicava o DNA, síntese de proteínas, e tu tinha a fase G2, que era outro intervalo antes da célula se dividir. Só que a gente sabe que isso não é verdade, pessoal. Dessas 3 subfases aqui, aquela subfase onde ocorre a maior síntese de proteína, onde a célula cresce mais, é na fase G1. Ok? Então vamos ver o que acontece aqui em cada uma das fases. Ó. G1, o que é que vai acontecer em G1? G1 vai ter síntese de proteína, certo? Síntese de proteína, síntese de RNA. G1, a célula vai aumentar de volume. E em G1, tu vai ter um par de centríolo. Guarda esse nomezinho, tu vai ter um par de centríolo. Quando eu digo que é um par de centríolo, eu vou ter 2 centríolos. Beleza? Lá na fase S, pessoal, lá na fase S, achava-se que não se produzia proteína, mas produz também. Na fase S, quais são as proteínas que vão ser produzidas? São as proteínas histonas, que são as proteínas que vão se enrolar no DNA. O DNA não vai ser duplicado na fase S? Como o DNA vai ser duplicado, para mim formar a cromatina, eu preciso de histonas. Então, na fase S, tu tem síntese de DNA e síntese de histona. Beleza? Aqui na fase 2, tu vai ter novamente síntese de proteína, igual lá na fase 1, síntese de RNA, igual na fase 1, só que aqui na fase 2, da fase S para a fase 2, pessoal, ao invés de ter um par de centríolo, tu vai ter 2 pares de centríolo. Ou seja, eu vou ter 4 centríolos. Professor, por que eu vou ter 4 centríolos? A intérfase é uma preparação para a célula se dividir. Os centríolos, eles participam da divisão celular. Entendido? Por isso que os centríolos também são duplicados. Aí tem autor que diz que a duplicação do centríolo ocorre na fase S e tem gente que diz que é na fase G2. Beleza? Pessoal, e detalhe, a intérfase e a mitose, ela ocorre de forma gradual, contínua, não é que para, não. Vai parar aqui, vai ocorrer a fase G1, depois vai ocorrer a fase G2. Não é assim, não, é algo contínuo. Belezinha? Tem alguns autores que abordam também a fase G0. A fase G0 fica entre o G1 e o S. A fase G0, pessoal, é repouso. Ok? Repouso. A fase G0 realmente é repouso. A célula fica em repouso. Algumas células, como por exemplo as células do nosso fígado, elas ficam em repouso. Professor, mas o nosso fígado, ele se regenera. Sim, pessoal, mas é só quando tem a necessidade. Quando o seu fígado é lesado, quando você tem uma cirrose, realmente as células se regeneram. Mas em condições normais, as células do fígado, elas passam um tempozinho em repouso. Este tempozinho em repouso é a fase G0. É a fase da intérfase entre G1 e S. Beleza? Aqui, ó, o tempo. Pessoal, olha o tempo. É claro que isso aqui é apenas um exemplo. Vai depender do tipo de célula. Okay? Existem algumas células que ocorrem isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, nós temos aqui a primeira etapa do ciclo celular, que é a intérfase. É quando a célula está se preparando para se dividir. A intérfase tem 3 subfases. Ó, G1, S e G2. Pessoal, se liga no tempo. Se liga no tempo da intérfase. A intérfase,
A G1 vai demorar 9 horas. 9 horas em G1. Na fase S, que é aquela fase que vai ocorrer a duplicação do DNA e também a duplicação do centríolo, são 10 horas, é um tempinho um pouco maior. A fase G2 são 4 horas e meia. Porque totalizando aqui, se você somar, vai dar 19, vai dar 23 horas e meia. 23 horas e meia. Então, a nossa célula, algumas células, não são todas, viu? Aí isso aí vai depender do tipo de célula que eu estou trabalhando. Existem algumas células que a intérfase demora 23 horas e meia. Olha a divisão celular. Isso aqui é mitose, ó. Isso aqui tudo é mitose. Olha a divisão celular, pessoal. A divisão celular, ela ocorre em 30 minutos. Meia hora. Então é muito rápido. Então observe que a célula passa a maior parte do tempo em intérfase. A célula passa a maior parte do tempo, pessoal, se preparando, produzindo proteína. Lembra que eu falei, tudo é proteína, pessoal. O que é que eu vou produzir em G1? Proteína RNA. Certo? O que é que eu vou produzir em S? Eu vou produzir proteínas histonas. O que é que eu vou produzir em S2? Vou produzir proteínas também. Em todas as fases da intérfase se produz proteína. É por isso que a célula cresce. Belezinha? É pouco tempo, né? Mas é assim mesmo. Aí, ó, como vocês podem observar aqui, a mitose, do mesmo jeito que a intérfase tem 3 subfases, G1, S e G2, a divisão celular, a mitose, ela vai ter 4 subfases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Professor, é muito difícil. É não. Tem uma frasezinha que você consegue memorizar isso aqui de boa. Ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ó. Prometa, Ana, telefonar. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometa, Ana, telefonar. E você memoriza a sequência. Ou, se você preferir, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Papai, mamãe andaram treinando. Ok? Papai e mamãe andaram treinando. Aí você memoriza também. Aí aqui você tem o que acontece em cada uma dessas fases, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Vamos lá, mitose. O que acontece em cada uma dessas fases? Aqui, ó. Aqui tem um resumozinho, né? Ó. Mitose. Tipo de divisão celular em que uma célula mãe, a célula mãe ela pode ser haploide ou diploide. Sempre com cromossomos duplos, origina 2 células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Ok? Pode ocorrer em células haploide ou diploides. Não altera o número de cromossomos da célula mãe. A mitose também é chamada de divisão equacional e é simbolizada pelo símbolo E! Exclamação. Então, se você vê isso aqui, ó, E! Exclamação, isso aqui é mitose. A gente chama de divisão equacional. A meiose vai ser R! Exclamação. A meiose, ela é uma divisão reducional. Por quê, professor? Pessoal, ó, primeiro, por que a mitose ela é equacional? Porque se a célula mãe tem 46 cromossomos, quando ela se dividir, ela vai originar 2 células filhas também de 46 cromossomos, ou seja, o número de cromossomos é igual, por isso que é divisão equacional, representado pelo símbolozinho E! Exclamação. Já a meiose sempre vai reduzir o número de cromossomos pela metade. Então, tu tem uma célula com 46 cromossomos. Se essa célula sofrer meiose, que é a próxima aula, vocês vão ver que se ela tem 46, ela vai originar 4, não 2, 4 células de 23. Então, ela é reducional, porque reduz o número de cromossomos pela metade. Belezinha? Aqui, ó, pronto. Aqui tem uma imagem bem interessante. Ó, mitose. Tu tem aqui uma célula 2N, né? Ela vai passar pelo processo de intérfase, ela vai se preparar, vai crescer, produzir as proteínas, duplicar o DNA. Então, essa fase 2, essa célula 2N, que passou pela intérfase, ela se divide em 2 células também 2N. Então, se tu tem uma célula com 46, ela vai ter 46 depois da intérfase,
E quando ela se dividir, cada uma das células filhas também vai ter 46. Então, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. É uma divisão equacional. Olha a meiose, como é mais complexa. Eu tenho aqui a meiose, né? Ela vai ter intérfase também. Na meiose também tem intérfase. A célula tem que se preparar para sofrer meiose. Na meiose, uma célula, observem aqui, vai originar 4 células filhas. 4. E as células, olha a célula mãe tinha 2N, ela era diplóide, digamos que fosse 46 cromossomos. A célula mãe, né? As células filhas vão ter só metade, só 23. São 4 células de 23 cromossomos. Beleza? Vamos agora para as subfases da mitose. Já falei, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessa ordem. Papai, mamãe andaram treinando. Ou prometa Ana telefonar. Fica ao critério de vocês, pessoal. Você tem que saber quais são as 4 subfases da mitose e o que acontece em cada uma delas. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Primeira coisa, olha aqui, prófase. Primeira subfase da mitose. Lembrando, pessoal. Ligeirinho aqui, ó. Primeiro evento da prófase. O DNA desespiralizado, disposto na célula de maneira desorganizada. Então, o DNA, presta atenção, o DNA, eu tenho a intérfase, né, G1, S e G2. Pessoal, em G2, o DNA, a cromatina, já começa a se condensar um pouquinho. Quando começa a divisão celular, quando começa a mitose, né, a prófase, a primeira fase da mitose, o DNA ele começa a se espiralar cada vez mais. Beleza? Então, por isso que ele colocou aqui, ó, o DNA ele ainda está desespiralado, ele ainda não está compactado, condensado. Ele está disposto na célula de forma desordenada. Mas, como eu falei para vocês, esse DNA que está aqui dentro do núcleo, pessoal, ele vai ser movimentado no citoplasma. Então, para ele não se quebrar, ele tem que se condensar, ele tem que se espiralar cada vez mais. Aí vocês vão ver que ao longo da mitose, ele vai cada vez mais se enrolando. Beleza? 2, pessoal. 2. Início da espiralização do DNA para formar os cromossomos. De novo, eu só tenho cromossomo na divisão celular. Em intérfase, eu só tenho cromatina. Beleza? Então, quando começar a divisão celular, que a cromatina começa a se enrolar, justamente para não se quebrar, aí tu vai ter o cromossomo. 2. Duplicação dos centríolos, pessoal. Ó, formação do segundo par. É por isso que muitas vezes os alunos acabam confundindo divisão celular. Porque tem autor que fala uma coisa, tem autor que fala outra, o aluno fica, já é um tema assim, um pouquinho difícil, o aluno fica um pouco confuso, né? Pessoal, essa duplicação dos centríolos aqui, ó, lembra que eu falei que ela ocorre lá na fase, entre a fase S e a fase G2? Entre a fase S e a fase G2, já tem a duplicação do centríolo. Então, tu já vai ter um par de centríolos quando começa a prófase. Tu já tem lá o par, tá aqueles aqui, ó. Olha aqui em cima, o par de centríolos, 2. 2 pares de centríolo. 4. Migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Esses centríolos aqui, pessoal, eu comparo ele com aranhas. Imagina que são aranhas. Então, eles começam a migrar para os polos opostos da célula. Eles começam a migrar para os polos opostos da célula. Quando eles migram, eles vão liberando uma espécie de teia de aranha. Por isso que eu chamo ele de aranha, que a gente chama de fibras do fuso mitótico. Fibras do fuso. Essas fibras do fuso que os centríolos estão liberando são essas fibras que vão se agarrar no cromossomo e vão movimentar ele, vão puxar ele. Por isso que ele tem que estar condensado para não se quebrar. Entenderam? Vai ocorrer aqui também, pessoal, ó, o rompimento e degeneração da carioteca. É evidente, pessoal. A carioteca, né, a membrana do núcleo,
a carioteca tem que desaparecer. Entra água no núcleo, entra uma grande quantidade de água no núcleo, a água vai entrando no núcleo, pessoal, aí a carioteca se rompe, ela desaparece. Aí eu te pergunto, por que a carioteca tem que desaparecer? Porque o cromossomo, né, a cromatina que está se transformando em cromossomo, que está dentro desse núcleo, esse cromossomo ele vai se movimentar. Se ele vai se movimentar no citoplasma, ele não pode ficar preso dentro do núcleo, por isso que a carioteca desaparece. Outra estrutura que desaparece aqui é o nucleolo. Lembra que eu falei do nucleolo na aula passada? O nucleolo é um núcleo dentro do núcleo. O que o nucleolo faz, pessoal? O nucleolo, para quem não se lembra, ele produz os nossos ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Produzir proteína. A função do ribossomo é produzir proteína. Aí, pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. O DNA, a cromatina, não está se enrolando cada vez mais, não está se transformando em cromossomo, não está se condensando? Se a cromatina está se condensando cada vez mais, está se compactando, fica difícil de ler o DNA. Se fica difícil de ler o DNA, como é que eu vou produzir a proteína? Não dá. Então, como não dá para produzir mais a proteína, isso durante a divisão celular. Na intérfase, você produz de boa. Como não dá para você mais produzir proteínas, porque o DNA está se espiralizando, está se condensando, aí o núcleo desaparece. O núcleo desaparece. Some. Metáfase. Agora, ó. Então, pensa, vamos lá, recapitulando prófase. Na prófase, o DNA ele vai se condensando cada vez mais, os centríolos vão migrando para os polos da célula e vão deixando pelo caminho uma espécie de teia de aranha, que são as fibras do fuso, que vão se agarrar aos cromossomos. A carioteca do núcleo desaparece e o nucleolo também desaparece. Agora, metáfase. Ó. Metáfase é fácil demais, pessoal. Vai ter um monte de questão que eles vão mostrar só a imagem, aí vocês vão ter que dizer que fase é. Ó, a metáfase, pessoal, olha para cá. A metáfase, fase do meio, ou segunda fase. Na metáfase, o que acontece? Os centríolos, olha aqui eles aqui, ó. Os centríolos, eles já estão nos polos opostos da célula. Eles já migraram. A migração começa aqui na prófase. Aqui eles já estão nos polos opostos da célula. Olha aqui as fibras do fuso que eu falei para vocês, ó. Fibras do fuso mitótico. Olha aqui as fibras. As fibras se agarraram ao DNA. Como a cromatina, a carioteca desapareceu, a membrana do núcleo desapareceu, as fibras do fuso se agarraram aos cromossomos e começaram a puxar eles para o centro da célula. Olha aqui, ó, centro da célula. Essa região central aqui, pessoal, nós chamamos de região equatorial, ok? Nós chamamos de placa equatorial ou placa metafásica. É quando os cromossomos estão bem no meio da célula. Nessa imagem, os cromossomos estão assim, mas eles poderiam também vir assim, ó. Aí depende do ponto de vista do autor, depende de como o autor manda para você. Né? Poderia vir também desse jeito aqui. Ok? Os cromossomos lá em cima, embaixo, e os centríolos em cima, embaixo, e os cromossomos aqui na região do meio. Placa equatorial ou placa metafásica. Mas aqui o autor optou por colocar os cromossomos na horizontal. Não tem problema. Metáfase. Os cromossomos vão ficar bem no centro, numa região chamada placa metafásica ou placa equatorial. É só você se lembrar do planeta Terra, né? O meio da Terra, a linha do meio é a linha do Equador. Então, placa equatorial. Ok? Então, aqui vamos ver o que acontece aqui com calma, na metáfase. Grau máximo de condensação dos cromossomos. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Deixa eu ver as horas. Estamos quase lá. Quase terminando. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. É na metáfase, ó, isso é divisão celular, a célula está se dividindo. É na metáfase que os cromossomos eles vão estar no grau máximo de condensação. É nessa fase, segunda fase, né? Na fase do meio, que o cromossomo ele vai estar bem visível.
Então, se você é um estudante de biologia, um médico, e você quer ver os cromossomos, eu pergunto para vocês, em qual fase você deve observar? Você deve observar os cromossomos na metáfase, porque é na metáfase que eles estão mais visíveis. Beleza? Existe uma substância, pessoal, conchicina, acho que é conchicina. A conchicina é uma substância que a gente usa para parar a divisão celular. Conchicina para a divisão celular exatamente na metáfase. Professor, por que a gente usa essa substância para parar na metáfase? Para a gente poder observar os cromossomos, porque aí eles estão bem visíveis, eles estão bem enrolados. Beleza? Então, o grau máximo de condensação dos cromossomos, ele é visível ao microscópio óptico. Ponto 2. Cromossomos duplos alinhados lado a lado no equador da célula. Observe, pessoal, que fica um abaixo do outro. Ó. Aqui eu coloquei só 4 cromossomos, né? Mas no caso das nossas células são 46. Os 46 cromossomos, eles vão ficar um abaixo do outro. Um abaixo do outro, na placa equatorial. Isso é muito importante, é uma das principais características da metáfase. Todos os cromossomos ficam um abaixo do outro, bem no centro, na placa equatorial. 3. Centríolos dispostos nos polos opostos da célula. É claro que os centríolos, ó, eles já começaram lá na prófase, né? Lá na prófase eles começaram a se deslocar. Aqui. Os nomes são complicados, mas assim é só questão, pessoal, de você estudar. Então, aconselho vocês a verem videoaulas, assistir essa aula novamente, certo? São muitos nomes, mas você acaba se habituando. Então, os centríolos, eles vão para os polos opostos das células, vão puxar os cromossomos para o centro, para a placa equatorial. No final da metáfase, ocorre a divisão dos centrômeros. Ó, pessoal, estão vendo aqui que eu tenho cromátides irmãs. Então, como eu tenho 2 cromátides, elas vão ser separadas, é divisão celular, pelo amor de Deus. Então, eu tenho que duplicar o centrômero, que é essa estruturazinha aqui que fica no centro do cromossomo. Beleza? Duplico o centrômero para que cada cromátide irmã fique com 1. Eu tenho 1, divido 2, cada um vai ficar com 1. Aí me diga uma coisa, pessoal. Me diga uma coisa. Essas cromátides irmãs aqui, elas foram formadas onde? Coloca aí no chat, por favor. Eu tenho aí cromátides irmãs. Onde elas foram formadas? Bem ligeirinho. Hein? Essas cromátides irmãs foram formadas onde? Observa que desde a prófase que você tem cromátides irmãs. Só que aqui você não consegue ver porque o cromossomo ainda não está condensado. Aqui, como ele está muito condensado, tu consegue ver bem direitinho as 2 cromátides irmãs. Pessoal, essas cromátides irmãs, elas são iguais, idênticas. São 2 moléculas de DNA. Tu forma elas lá na intérfase. Então, na intérfase é que é formado isso aqui, ó. Na intérfase, tu tem só um pauzinho. Aí, na fase S, na fase de síntese, se transforma no X, que são as cromátides irmãs. Tu só consegue ver, claro, na fase metafase, certo? Metáfase. Vamos agora, anáfase. Ana é fácil, pessoal. Ana, o prefixo ana significa separação. Então, é nessa subfase da mitose que as cromátides irmãs vão ser separadas. Professor, como é que elas vão ser separadas? Olha aqui os centríolos. Os centríolos, pessoal, eles produziram lá o fuso mitótico. O fuso mitótico, ele se agarra ao centrômero. É por isso que o centrômero ele tem que ser duplicado. Ó. Então, ele se agarra ao centrômero em uma região chamada cinetocoro. O cinetocoro, pessoal, é uma espécie de buraquinho no centrômero. As fibras do fuso entram e puxam. Então, as fibras do fuso aqui elas estão sendo encurtadas. Como elas são encurtadas, as 2 cromátides irmãs se separam. Então, quando tem aqui a separação das cromátides irmãs, é a fase de anáfase. Anáfase. Beleza? Ó, encurtamento das fibras unidas aos cromossomos, cromátides irmãs começam a migrar para os polos. Então, elas vão começar a migrar para onde estão os centríolos. Ó. Começa a migrar. Encurtamento das fibras do fuso. Consequentemente,
O cromossomo simples, as cromátides irmãs, são puxadas para os polos da célula. E 3, início da desespiralização dos cromossomos. Ou seja, eles começam a descondensar agora, pessoal. Lembra que, ó, desde lá da fase G2 da intérfase, que eles começaram a se enrolar, G2 começa a se enrolar um pouquinho, prófase se enrola um pouquinho mais. Na metáfase é quando ele está mais enrolado. Né? Na fase metáfase, ele está muito condensado. Aqui na anáfase, ele já começa a se descondensar. Telófase, a última fase, a última da mitose. Na telófase, pessoal, perdão, olha o que é que vai acontecer. A telófase, ela é o contrário da prófase. Então, tudo que ocorreu aqui na prófase, na telófase vai ocorrer o contrário. Vocês se lembram? Então, ó, a carioteca aqui, ó, voltando, prófase, a carioteca que não sumiu, para que eu pudesse movimentar os cromossomos, a carioteca sumiu. Lá na telófase, a carioteca vai aparecer novamente. Olha aqui a carioteca. A carioteca reaparece. O nucleolo, que lá na prófase desapareceu, aqui aparece novamente, porque os cromossomos eles começaram a descondensar. Como eles começaram a descondensar, agora eu consigo ler os cromossomos. Então faz sentido eu ter o nucleolo para me produzir ribossomo e proteína. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vai ocorrer também a citocinese. Citocinese, meus queridos, é a divisão do citoplasma. Tu tem aqui a célula, né? Ela sofre um estrangulamento, ó, de fora para dentro. Ela sofre um estrangulamento de fora para dentro. Beleza? Aqui você vai ter proteínas nessa região aqui, pessoal, do estrangulamento. Tu vai ter proteínas chamadas actina e miosinas, que é as proteínas que são responsáveis pela nossa contração muscular, tá presente nas nossas células também. Elas são responsáveis por esse estrangulamento, pela citocinese. Beleza? O que mais? Formação de duas células filhas, contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Formação de duas novas cariotecas, ó, a carioteca vai reaparecer, e de dois novos nucleolos, também reaparece. Cromossomos, eles se descondensam completamente e as fibras do fuso desaparecem. Lembra das fibras do fuso que estavam puxando os cromossomos? Elas vão desaparecer. E claro, no final da citocinese, né, tu vai ter duas novas células. Duas novas células. Pessoal, isso aqui ocorre em animais. Animais. Esse tipo de citocinese aqui, ó, de fora para dentro, né, o estrangulamento, ocorre em animais. A gente chama de citocinese centrípeta. Ok? Centrípeta porque é de fora para dentro. Ocorre o estrangulamento. Ocorre a participação aqui de proteínas actina e miosina. Agora, em células animais, olha aqui, ó. Em células animais, pessoal, ocorre a mesma coisa, tudo igual. Só que lá na citocinese de células animais, quando uma célula vai se dividir em duas, não pode ocorrer esse estrangulamento. Por que não pode ocorrer? Porque nas células animais tu tem a parede celular. A parede celular ela é rígida, ela é dura. Então não tem como ocorrer o estrangulamento. Então, nesse caso, surge aqui no interior, no meio da célula vegetal, uma estrutura chamada lamela média. Né? Ela é resultado do complexo de Golgi, que é uma organela. Então, o complexo de Golgi ele vai produzir essa lamela média, que vai produzir aqui uma nova parede celular e vai originar duas novas células. Então, nesse caso, é de fora, aliás, nesse caso da célula vegetal, é de dentro para fora. Olha a diferença. Célula animal, ó, célula animal é de fora para dentro. Ocorre um estrangulamento. Então, nesse caso, é citocinese centrípeta. As células vegetais, devido à parede, vai surgir a lamela média, né? Que surge a partir do complexo de Golgi. A lamela média, ela surge, pessoal, de dentro para fora. Então, é uma citocinese do tipo centrífuga. Isso aqui pode aparecer na prova também. É nome feio, mas é bom você saber. Mitose, vamos lá, pessoal. Finalidades da mitose. Crescimento, como eu falei para vocês, regeneração de tecidos,
cicatrização, formação de gametas em vegetais. Então, eu falei muito da formação de gametas. Quem é que forma os gametas nos animais, pessoal? Nos animais, quem forma os gametas é a meiose. Já nas plantas, quando a gente for estudar, vocês vão ver que quem vai formar os gametas das plantas é a mitose. Então, formação de gametas em animais por partenogênese, também é mitose. Partenogênese é um tipo de reprodução diferenciado. Depois eu explico para vocês o que é partenogênese. Partenogênese ocorre, pessoal, por exemplo, em abelhas. Ok? Tu sabia que a abelha ela consegue se reproduzir sem ser fecundada? Sem ser fecundada, isso ocorre muito, certo? É o famoso partenogênese. É quando a abelha ela se reproduz sem ser fecundada, vai originar o zangão. Então as abelhas, pessoal, as abelhas rainhas e as operárias, elas são 2 N's. São aqueles óvulos que são fecundados. Óvulos que são fecundados vão ser 2 N, vão dar origem às abelhas e as rainhas e as abelhas operárias. Só que tem alguns óvulos que não vão ser fecundados. Esses óvulos que não são fecundados, eles vão originar os zangões por partenogênese. Beleza? Outra finalidade da mitose, divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Um dia, pessoal, espermatozoide do papai, óvulo da mamãe. Fecundou, surgiu a célula ovo, que a gente chama de zigoto. Esse zigoto, pessoal, ele sofre mitose o tempo todo, ele tem que crescer, tem que aumentar o número de células, e todas essas divisões celulares é por mitose. A mitose realmente... Aqui é um resumozinho da mitose, as 4 fases, ó. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Vamos lá, ó, mais uma vez, recapitulando aqui, pessoal. Prófase, cromossomos duplicados em condensação. Os cromossomos eles foram duplicados lá na fase S da intérfase. Então, cromossomos duplicados, eles começam a se condensar aqui na prófase. Carioteca desaparece. O núcleo também desaparece na prófase. Metáfase. Lembrando aqui, ó, os centríolos, o par de centríolos, né, que surgiu lá na intérfase também, era só um centríolo, se transformou em 2 lá na intérfase. Esse par de centríolo começa a migrar para os polos. E aí eles vão deixando pelo caminho os fusos mitóticos, que vão se agarrar aos cromossomos, ao centrômero do cromossomo. Então, aqui na metáfase, cromátides irmãs, ó, bem condensados. É na metáfase que eu consigo ver o cromossomo. Ele está bem condensado. As fibras do fuso mitótico se agarram aos cromossomos e puxam eles para a placa equatorial, região central. Anáfase, ana é separação, é quando as cromátides irmãs são separadas, o DNA é separado. Ocorre o encurtamento das fibras do fuso. Essas cromátides irmãs são puxadas para os polos da célula, onde estão os centríolos. Depois de tudo isso, ocorre a telófase. A telófase ela é o oposto da prófase. Então, vai reaparecer a carioteca, no caso, 2 cariotecas, vai reaparecer o núcleo, no caso, 2. As fibras do fuso não são mais precisas, elas vão desaparecer, e ocorre a citocinese, de fora para dentro, estrangulamento da célula. O citoplasma vai se dividir. Beleza? Isso aqui é importante, pessoal. É um gráficozinho com a quantidade de DNA. Então, vamos imaginar, ó, que isso durante o ciclo celular. Uma célula tem 2 cromossomos. Então, em G1, ó, 2 cromossomos. Quando chega em S é síntese de DNA. O número de DNA, pessoal, ele vai ser duplicado. Então, ó, se eram 2 cromossomos, passa a ter 4 cromossomos. Eu passo a ter 4 moléculas de DNA. Eram 2 moléculas de DNA, na fase S passa a ser 4. Aí vem G2, continuo com 4, começa a divisão celular, a mitose, eu continuo com 4. Quando chega lá na anáfase, olha aqui, ó, na anáfase as cromátides irmãs são separadas. Então, na anáfase, volta novamente a C2, ó. Lá na anáfase, volta a C2. Então, se eu lhe perguntar em qual fase da mitose o número de
moléculas de DNA, ele é reestabelecido na anáfase, quando as cromátides irmãs são separadas. Beleza? E é isso, pessoal. Essa aula é importante que vocês assistam ela novamente. Qualquer dúvida, pessoal, mande pergunta para mim, certo? No Zap, eu respondo com o maior prazer. Se você teve dificuldade de entender, não se apavora, é normal. O importante é que você reveja.